Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e utilizaremos uma linha do tempo para melhor compreensão. Vamos falar sobre educação e igreja no Brasil colonial. 1500. Vamos iniciar falando do descobrimento do Brasil que aconteceu em 1500. Ele foi liderado pelo português Pedro Álvares Cabral. Na verdade, não foi um descobrimento, pois diversas tribos indígenas já habitavam o Brasil. A seguir, vamos observar como provavelmente foi a chegada dos colonos no litoral. Com a chegada dos portugueses à nova terra descoberta, todo mundo ficou sem entender. De um lado, os portugueses ficaram sem entender por que aquele local tinha habitantes desconhecidos. E do outro lado, os nativos ficaram sem entender que gente era aquela que estava chegando e invadindo a sua casa. Foi necessário, então, o escriba registrar todas essas informações. Ele escreveu uma carta para o rei de Portugal. O escriba Pedro Vaz de Caminha relatou nesta carta toda a biodiversidade do local, como era a vida e os costumes dos nativos. Há uma tradução desta carta que relata o que Pedro Vaz de Caminha falou sobre os nativos. Ele mencionou que parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, eles se tornariam logo cristãos, visto que não aparentam ter nem conhecer crença alguma. Portanto, se os degredados que vão ficar aqui aprenderem bem a sua fala e entenderem, não duvido que eles, de acordo com a santa intenção da Vossa Alteza, se tornem cristãos e passem a crer na nossa santa fé. Com a aproximação dos portugueses e os índios, houve a necessidade de ensinar os índios sobre a cultura, educação, religião, sendo uma maneira de garantir que a colonização acontecesse. 1532. Em 1532, Dom João III criou o regime das capitanias hereditárias. Elas funcionavam como uma forma de administração territorial da América, parte do Império Português, pela qual coroa, com recursos limitados, delegou a tarefa de colonização e exploração dessas áreas. Em 1548, depois de alguns anos, criou-se o governo geral, que respondia ao fracasso dos sistemas das capitanias hereditárias. O governo português realizou a centralização da administração com a criação do governo geral, que tinha diretrizes de catequização dos indígenas. 1549. O período colonial foi marcado pela formação do primeiro governo geral, que tinha o intuito de melhorar as antigas capitanias hereditárias na colônia portuguesa na América. Com a chegada de Tomé de Souza à Bahia e pela formação da primeira capital da colônia, a cidade de São Salvador, o governador-geral Tomé de Souza trouxe o padre Manuel da Nóbrega, que era o chefe da primeira missão jesuítica do Brasil, com a função de promover a catequização dos indígenas. No período colonial, foram sendo desenvolvidas as primeiras cidades do Brasil e iniciou-se a formação de toda a sua população, os brasileiros. As fronteiras expandiram-se para além do Tratado de Tordesilhas, colonizando o sertão brasileiro, a Amazônia e o sul da colônia. Os 6 religiosos que chegaram ao Brasil tinham o intuito de fundar a primeira escola elementar brasileira, formar os índios sendo gente como a gente. Os jesuítas começaram a catequizar os índios e ensinavam a eles os ofícios. Os ofícios ensinados para os indígenas eram a agricultura, artesanato, e esses ofícios eram ensinados nas próprias fazendas dos jesuítas, com o intuito de colocar os indígenas
mais perto da cultura de Portugal. Os indígenas acreditavam em seus deuses, como os deuses da natureza, o sol, a natureza e toda a biodiversidade. Já os portugueses introduziram a ideia de um Deus e, como dogma desse Deus, os que praticassem boas condutas tinham o céu como salvação, e os que praticassem más condutas tinham o inferno, que era um local de sofrimento eterno. 1599. Longos anos depois, em 1599, criou-se o documento Ratio Studiorum, que tinha como objetivo orientar os jesuítas como deveria ser a educação nesta época. A educação era dividida em duas etapas. A primeira etapa aprendia-se gramática, que era o latim, humanidades e retórica. Na segunda etapa, aprendia-se a filosofia e o ensino da teologia. O ensino superior, ele acontecia somente em Portugal, em Coimbra. Os colégios eram destinados aos filhos dos colonos. A coroa portuguesa destinava 10% dos impostos para a criação destes colégios. Já os índios e filhos dos escravos eram catequizados nos colégios jesuítas. Agora as mulheres não tinham direito à educação. Em 1750, houve o enfraquecimento do poder real em termos de autoridade, quando Dom José I assumiu o trono. O seu primeiro-ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, o futuro Marquês de Pombal, com fortes influências do Iluminismo, que é um movimento intelectual e filosófico antidogmático que valoriza a razão e defende a liberdade. O futuro Marquês tomou sérias decisões na busca de reafirmar o Estado absolutista, permitindo a recuperação de lucro e reorganização do comércio. A princípio, o governador não tinha nenhum plano contra os jesuítas. A luta começou quando surgiram os conflitos de interesse entre o Estado e a Companhia de Jesus. Foi a resistência dos jesuítas aos propósitos de Pombal que fizeram com que os atritos ocorressem com maior frequência. Pombal se mostrava firme e disposto em defender os interesses da coroa, e logo percebeu que precisava terminar com o exército dos jesuítas imediatamente. As mudanças ocorridas com a reforma de Pombal em 1759 foram extinguir todas as escolas dirigidas pelos jesuítas, criação do cargo de diretor-geral dos estudos, estabelecimentos das aulas régias de latim, grego e retórica pelo novo método. Os professores eram subordinados ao diretor-geral e tinham que prestar exames para serem aceitos. Houve a proibição do livro Manuel de Alvarez, literatura usada pelos jesuítas. Enfim, substituía-se a escola que servia à fé por uma que servia ao Estado. As dificuldades eram muitas de implantar as reformas, como falta de recurso de professores e de providência por parte do diretor-geral de estudos. Em 1772, criou-se então o subsídio literário pago aos professores. O regime de aula passou a ser as aulas régias, onde os alunos frequentavam as casas dos professores que detinham o conhecimento. Demandava-se tempo, às vezes pela necessidade de trocar de casas,
por determinada província ou não ter professor especializado em alguns assuntos. O ensino era público e laico. O ensino superior de Coimbra sofreu alterações, porém o Brasil nada sofreu, pois não tinha ensino superior. Quando Minas Gerais quis criar a Escola Superior de Medicina, a resposta foi que não, seria desfavorável, pois poderia relaxar a dependência de um dos maiores vínculos que sustentavam a colônia. Isso levou poucos brasileiros ao ensino superior, pois precisavam se deslocar para Coimbra. Este quadro, então, só começa a mudar com a chegada da corte em 1808, com a criação de 2 cursos de direito em São Paulo e Olinda em 1827. Essa foi uma breve reportagem sobre a educação e a igreja no Brasil colonial. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!